Estamos fazendo a transmissão hoje com o celular de pé, porque não funcionou deitadinho, não sei o que. Tem alguma coisa na configuração que não está aceitando, então fica meio estranho a transmissão em pé, mas o importante é o conteúdo, né? Êxodo 17, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Está escrito assim, meus irmãos, ó. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos um de um lado e outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a palavra é uma palavra bem conhecida aqui do nosso Antigo Testamento, uma palavra que eu já preguei, que outros irmãos aqui já pregaram também, e que você já deve ter escutado muitos pastores falar. A batalha entre os amalequitas e os filhos de Israel. Quem era Amaleque? Amaleque, ele era filho de Elifas, neto de Esaú. Então, o Amaleque, ele era neto de Esaú. Era um povo nômade. Nômade quer dizer que eles habitavam em tendas, então eles não tinham morada fixa. Eles ficavam num lugar, um período de tempo, daqui a pouco levantava acampamento, iam para outro lugar e assim iam. Israel havia saído do Egito, estavam caminhando para Canaã. E aqui nesse capítulo 17, irmãos, eles chegam em Refidim. Refidim, irmão, era um oásis. O que é um oásis? Um oásis é um pedaço de terra fértil, lá no meio do deserto. Aquele pedaço de terra ele é fértil porque tem água naquele lugar. Então, quando a gente lê Refidim, nós entendemos que Refidim era um lugar de descanso. Lugar em que o viajante parava, tomava água, tomava um banho, dava água para os seus animais, descansava e depois seguia viagem. E foi justamente no lugar de descanso que Amaleque atacou Israel. Isso me lembra o que o profeta Miqueias, ele falou lá em Miqueias, capítulo 2, versículo 10, dizendo que o nosso descanso não é aqui, né? Então não dá para vacilar, irmãos. Quando você pensa, agora estou de boa, estou tranquilo, o inimigo se levanta. Eu estava lendo essa palavra aqui, irmãos, eu estava pensando nos aposentados. A pessoa trabalha 35 anos, 40, 30, não sei, se aposenta. E ele diz assim, agora vou descansar. A gente sabe que tem uns que até conseguem, mas a gente sabe que outros, parece que a aposentadoria é pior do que estando na ativa. Por quê? Porque a essas alturas a pessoa tem família, tem filhos,
tem nora, tem genro, tem neto, uns têm bisnetos, e a gente vê que nem todos conseguem descansar na velhice, né? Chegam na época da aposentadoria. Eu vou falar até com conhecimento próprio. Eu tenho um parente meu que já morreu, chegou na velhice, coitado, a casa virou uma casa de tráfico. Então, os netos morando na casa, fazendo tráfico de drogas. Então, quer dizer, a pessoa está velhinha, criou os filhos com honestidade, com o suor do rosto, batalhando, trabalhando. Aí, quando chega na velhice, que está velhinho, já aposentado, recebendo lá aquele saláriozinho para comer, beber, se manter, aí surge na vida daquele aposentado, daquela aposentada, um neto drogado, bêbado, que inferniza a vida do vô, da avó, do pai, da mãe, enfim, né, como a gente tem visto. Então a gente vê, irmãos, que nem sempre Refidim vai ser um lugar de descanso. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: aqui na terra vai ser difícil a gente dizer, estou tranquilo. Muito difícil. Porque sempre tem alguma coisa que vem para roubar a nossa paz, sempre vem alguma coisa que vem para roubar a nossa tranquilidade, sempre vem alguma coisa para ceifar a nossa vida. E nós temos que estar devidamente preparados para enfrentar esta situação. Nós verdadeiramente vamos poder dizer que descansamos o dia que a gente fechar o olho e partir daqui, irmãos. Porque enquanto isso não acontecer, de a gente fechar os olhos e partir, ou que Jesus volte para nos buscar, as batalhas, elas serão frequentes e constantes na nossa vida. Então, aqui em Refidim, lugar de descanso, Moisés enfrentou duas coisas. Primeiro, a murmuração do povo. Se você ler Êxodo capítulo 17, versículo 1, o povo murmura contra Moisés. Moisés fica até com medo, ele diz, Senhor, eu acho que eles vão me apedrejar. Coitado do Moisés, ele pensou, bom, lá tem um lugarzinho, vai dar para dar uma arejada, dar uma purificada nas ideias. Que é nada, irmão. Moisés só luta. Primeiro luta com Israel, murmurando e querendo apedrejar Moisés. E daqui a pouco, quando Moisés resolve o problema com Israel, vem os amalequitas. Você nota que é sempre assim, irmão? Às vezes você resolve uma coisa, levanta outra. Mas não desanimemos, hein, irmãos? Eu vou lembrar aqui o que João escreveu, o evangelista: maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Nós temos conosco aquele que verdadeiramente é grande e poderoso para nos abençoar. Então não desanimemos. Moisés resolveu a situação com Israel, beleza. Agora os amalequitas. Quando Moisés viu, estavam cercados. Quem são os inimigos? Os amalequitas. Moisés, líder, tomou decisões rápidas, porque quem sabe que tem decisão que não dá para ficar protelando. Quem entende que tem decisão que não adianta ficar adiando, a semana que vem se não melhorar, mês que vem se não melhorar, ano que vem se não melhorar, daí eu vou decidir, vou fazer alguma coisa. Irmão, tem coisa, quanto mais você adia, pior fica. Sabe? É aquele negócio, mano. Quanto mais demora, mais fede. Lembra do Lázaro? 4 dias, já fica. Então tem coisa que não dá para adiar, tem que encarar e às vezes bater de frente. Quando Moisés viu que os amalequitas cercaram, Moisés disse, é o seguinte, vem cá Josué, Arão, Ur, aqui ó. Eu vou subir o monte. A vara de Deus estará na minha mão, o cajado de Deus, símbolo de autoridade, estará em minhas mãos. Arão e Ur estarão comigo no cume do outeiro, e você, Josué, escolhe homens e vai à peleja. Note que cada um recebeu alguma coisa para fazer, né? E é interessante, irmãos, porque quando a gente lê esse capítulo 17, versículo 8 a seguir, eu fiquei lendo e pensando assim, quem deles era o mais importante? Será que o mais importante era Moisés com a vara na mão? Será que o mais importante era Arão e Ur, que colocaram a pedra na forma de um banco para Moisés se sentar?
e ficar com as mãos erguidas por Arão de um lado e Hur de outro? Ou será que o mais importante era Josué com os guerreiros lá no campo de batalha? Quem era o mais importante aqui? Será que tem alguém desses grupos aqui que nós poderíamos descartar? Ou os irmãos observam que ambos, sem exceção, todos tinham a sua importância e o seu local para fazer o seu trabalho? Quem entende que é assim, diga glória a Deus. Assim é a obra de Deus. Não tem maior, não tem mais importante, não tem melhor. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, e nós devemos desempenhar as nossas funções da melhor maneira possível, meus irmãos. Nunca subestime aquilo que Deus colocou na tua mão, né? Então, Moisés tinha importância porque ele estava com as mãos levantadas, e a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel prevalecia. Mas quando Moisés cansava e abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. E a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Irmão, quem é que consegue ficar muito tempo com a mão levantada? Cansa ou não cansa? Acho que a pessoa que eu vi ficar mais tempo com a mão levantada e que me impressionava foi o missionário Davi Miranda. Participei de muitos cultos, muitas reuniões com Davi Miranda, e eu achava incrível. O homem levantava a mão e ele era gordo. Ele levantava as mãos e ele ficava. E eu orava e eu olhava. E as mãos de Davi Miranda levantadas. E era 1 hora e meia de oração, e incrível. Parece que o homem era incansável. Mas é óbvio que ele cansava. Mas ele tinha uma disposição para ficar com as mãos levantadas, que eu me impressionava. Confesso que todo o culto que eu participava com Davi Miranda, eu ficava impressionado com o vigor dele manter as mãos levantadas, né? E aqui Moisés certamente ficou mais de 1 hora, mais de 1 hora e meia, mais de 2 horas com as mãos levantadas, mas cansava. E aí baixava a mão para tomar um fôlego, dar uma respirada, né? E aí, nesse tempo que ele baixava a mão para dar uma recuperada nas forças, os amalequitas vinham para cima de Israel. Foi aí que Arão e Hur, até então estavam no monte, mas eles ainda não tinham descoberto o que poderiam fazer ali. Talvez até esse momento, a gente muitas das vezes se sente inútil na obra de Deus. Quantas vezes o diabo ele tenta colocar na mente da gente que nós somos inúteis. Eu sou pastor e eu já ouvi da boca de muitos irmãos da igreja: pastor, eu sou inútil, eu não sirvo para nada, eu não tenho capacidade para nada, eu não tenho condição de nada, eu não sei fazer nada. Irmão, todos nós sabemos e temos capacidade para fazer alguma coisa. Talvez o que está acontecendo é que você ainda não descobriu o teu chamado, a tua vocação e aquilo que Deus quer te usar. E por isso você ainda não esteja produzindo o fruto que você tem capacidade de produzir. Mas Deus vai revelar para você a sua posição, o seu lugar e aquilo que Deus quer que você faça. E nós temos que ter visão também, meus irmãos. O que a gente não pode é ser um crente que tudo que a gente faça tem que ser dito. Faz isso, faz aquilo. Porque Jesus Cristo disse: se fazermos só o que nos é mandado, nós somos servos, quem lembra? Inúteis. Jesus disse: olha, você não quer ser um servo inútil? Então não faça só o que é mandado. Tenha iniciativa, tenha atitude, tenha visão, né? Porque as pessoas que só fazem o que é mandado, pelo amor de Deus, né? É inútil, disse Jesus. Então Arão e Hur estão ali. Arão e Hur olham para Moisés, Moisés está com as mãos levantadas, e lá embaixo Josué está pelejando com os guerreiros contra Amaleque. E Arão e Hur olham um para o outro, braço cruzado, sentado, não sei, em espírito de oração. Daqui a pouco Moisés abaixa a mão, os amalequitas começam a vir para cima de Israel. Daqui a pouco Moisés levanta as mãos, Israel vai para cima dos amalequitas e fica nesse, né? Israel para frente, Israel para trás, Israel para frente, Israel para trás. Quando Arão e Hur
entendem que o segredo é Moisés permanecer com as mãos levantadas. Glória a Deus. Quantos aqui Deus dá visão da obra para você? Diga glória a Deus. Quando Deus lhe der uma visão da obra, tá? Quando eu digo visão, não é necessariamente algo espiritual, sobrenatural. Deus me mostrou um anjo, Deus me mostrou uma chave de ouro. Eu digo visão é compreensão do que pode ser melhorado, do que pode ser aperfeiçoado, daquilo que já está bom, mas que pode ficar melhor. Quando Deus lhe der essa visão, essa compreensão da obra, não tenha medo de falar. Você tem liberdade. Arão e Hur viram que quando Moisés levantava as mãos, a vitória era de Israel, mas quando abaixava, Amaleque prevalecia. Então Arão disse, é o seguinte, vamos manter a mão de Moisés levantada. Viram que tinha uma pedra ali, disseram, vamos usar essa pedra como um banco, pronto, uma cadeira. Vamos remover a pedra para lá. E não tinha sido nada fácil remover a pedra, devia ser uma pedra até consideravelmente grande, mas eles foram, né, arrastando, levaram a pedra e mandaram Moisés sentar, sem que Moisés tivesse pedido. Não é Moisés que pede. Talvez Moisés estava focado na batalha. Talvez Moisés estava focado nos homens que Israel já havia perdido. Estava lá focado. Mas Arão e Hur eram companheiros de Moisés. E removeram a pedra para junto de Moisés e disseram, sente na pedra. Moisés sentou e aí ficou fácil. Arão pegou um dos braços de Moisés, levantou. Hur pegou outro braço de Moisés, levantou. E ambas as mãos de Moisés permaneceram erguidas por quase que o dia inteiro, até o pôr do sol. E diz a Bíblia que Josué venceu os amalequitas pelo fio da espada. Então, o que é que nós temos aqui, irmãos? Um trabalho em conjunto. Um trabalho em equipe. Amém? Eu não sei se você já leu, já viu ou tem conhecimento. Quem já viu esses gansos que voam no céu na forma de uma cunha? Quem já viu? Tem um segredinho ali incrível. Quem vai à frente, irmãos, ele vai abrindo o caminho e quem vai atrás vai no vácuo. Então quem vai na frente, ele faz muito mais força. Por quê? Porque ele tem que vencer a corrente do ar. Então ele tem que fazer muito mais força. Quem vem atrás vai no vácuo, já vai mais na maciota. Só que quem está na frente cansa. E quando quem está na frente cansa, há um revezamento. O da frente vem para trás e o de trás ocupa a frente. E assim eles conseguem voar muito mais quilômetros por dia. Então, meus irmãos, a gente vê que o trabalho em equipe é o melhor trabalho. Irmãos, a obra não é do pastor, a obra não é do evangelista, a obra não é do presbítero. A obra é de Deus, meus irmãos. E nós somos cooperadores de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo compara a obra de Deus com a lavoura de Deus. E a lavoura é assim, irmão. Um prepara a terra, outro prepara o adubo, o outro irriga, o outro lança semente, o outro vai arrancando as ervas daninhas. E a obra de Deus, pelo apóstolo Paulo, é comparada com a lavoura. Vamos fazer essa lavoura ficar viçosa, vamos fazer essa lavoura produzir fruta abundante, irmãos. Com quantos aqui Deus pode contar nesta manhã de domingo? Oh, levante essa mão e diga glória a Deus. Deus quer te usar. Deus quer usar a tua vida. Você tem um lugar que Deus tem definido para você atuar e fazer a obra do Senhor. O maior problema hoje, irmãos, são as pessoas fora de lugar. Imagine colocar uma espada na mão do Arão, irmão. O Arão estava velho, irmão. Moisés não mandou Arão para o campo de batalha. Moisés disse, Arão, tu vai para o monte. Teu negócio é orar, rapaz, porque espada aí deu para ti. É mais ou menos isso. Não adianta armar Arão com espada e mandar para o campo de batalha, que ele vai ser morto.
porque ele não tem mais condição de enfrentar a batalha. Josué tem. Josué é jovem, Josué é forte, Josué é saudável, Josué tem agilidade. Então Moisés disse: escolhe guerreiros, escolhe homens. E Josué vai escolher os homens. Quem você acha que Josué escolheu para ir à batalha? Quem tinha condições. Não foram levados mulheres, não foram levados crianças, não foram levados velhos, foram levados aqueles que tinham condição de empunhar uma espada e de vencer os seus inimigos. Estes é que foram escolhidos. Mas e quem não foi escolhido? Tem outro campo, outra forma de atuar e ajudar, meus irmãos. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar a Segunda Guerra Mundial. Sempre. Eu conheço muita coisa da Segunda Guerra Mundial. E quando os alemães invadiram a Rússia, e o Hitler ele fez um cálculo, só que ele fez um cálculo muito errado. Ele pensou que conseguiria entrar na Rússia antes da chegada do inverno, e no fim ele caiu do cavalo, porque ele não conseguiu entrar na Rússia antes da chegada do inverno. E lá o inverno, irmão, 50, 40 graus abaixo de zero, neve. E as mulheres, algumas foram para a frente de combate, para o fronte chamado, e empunharam fuzis. Mas a grande parte das mulheres, das idosas, dos idosos, dos homens, era fabricação de armas. Todas as empresas que antes fabricavam móveis, fabricavam utilidades domésticas, essas empresas mudaram os seus equipamentos e passaram a fabricar armas. E quando lá no fronte os russos resistiam à Alemanha nazista, lá atrás havia um grupo de mulheres, de homens que eram civis, que não tinham habilidade para o combate, mas estavam fabricando armas, fabricando munição, fabricando armas e suprindo a necessidade do exército, tanto com armas, munição e com comida, meus irmãos. Então Deus coloca alguns no fronte, mas Deus precisa de alguém na retaguarda. Aquele que está no fronte é importante, mas quem está na retaguarda também é importante. Irmão, não aceite o diabo diminuir a tua importância, porque para Deus você tem a devida importância, o devido lugar que Ele quer usar você. Quem me entendeu, diga glória a Deus. E assim Israel obteve a grande vitória contra os amalequitas. Trabalho de equipe, volto a falar aqui. Quem era mais importante? Moisés? Arão? Ur? Josué? Não, todos. Se você tira Josué com os homens do campo de batalha, não tem como derrotar os inimigos. Se você tira Arão e Ur do cenário, não tem como Moisés ficar com as mãos levantadas. E se você tira Moisés do cenário, não tem vitória, porque a vitória dependia da busca de Moisés ao Senhor. Então, cada um tinha uma posição, cada um tinha uma importância. Nunca queira ocupar um lugar que não é teu. Isso a gente tem que aprender. Deus colocou você, fique. Deus não colocou, espere. Não queira ocupar um lugar que não é teu. Se Arão quisesse ocupar o lugar de Josué, coitado, não daria certo. Se Arão quisesse ocupar o lugar de Moisés, também não daria certo. Se Moisés quisesse ocupar o lugar de Josué, imagine, mãos pesadas. Como é que um homem desse vai empunhar uma espada, uma lança? Como é que ele vai ter habilidade de enfrentar uma luta, um homem, num combate? Moisés não tinha habilidade para o combate, mas Moisés tinha habilidade para invocar o nome do Senhor. Arão não tinha habilidade para o combate, mas tinha habilidade para outra coisa. Josué não tinha habilidade, talvez, para fazer o que Moisés fazia, mas tinha habilidade para o combate. O importante é que todos aqui eram capacitados pelo Senhor. Todos nós somos capacitados pelo Senhor, irmãos. Diz um provérbio que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Isso é verdade, né? O que é que fala 1 de Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 27. Veja só.
Vamos ler o 26 também, 1 de Coríntios 1, 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Veja o que Paulo está dizendo, irmãos, dá uma olhadinha na vocação ali, ó. Os chamados não são muitos, tem aqueles que são sábios na carne, que Deus chama, mas são poucos, né? Os poderosos, sempre tem alguém que tinha um determinado poder no mundo que é chamado, mas são poucos. Os nobres são poucos. Agora veja o que diz o versículo de número 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? É muito preocupante quando o crente ele começa a bater no peito e ele começa a dizer, mas eu canto muito melhor do que ela. Eu prego muito melhor do que ele, eu faço, meu Deus, eu não sei onde é que estão com a cabeça, que não me dão uma oportunidade, porque eu sou muito melhor. Irmãos, não sejamos assim. Diz a Bíblia que aquele que se gloria deve se gloriar em quem? No Senhor. Está escrito, irmão, que não é aprovado quem a si mesmo se louva. A palavra a si mesmo se louva quer dizer aquele que elogia-se a si mesmo. Não é aprovado por Deus. Esse negócio da gente mesmo ficar se elogiando, irmão, não é bom. Não quer dizer que você não possa dizer alguma coisa que Deus fez através de você, não é isso. Mas a gente vê, irmão, que tem pessoa que se elogia tanto a si mesmo. Porque eu sou isso, porque eu sou assim, porque eu sou desse jeito, porque comigo é assim, e eu sou assim, não sei onde é que as pessoas não veem a minha capacidade, o que Deus tem na minha vida. Irmão, não é aprovado quem a si mesmo se louva. A Bíblia diz, louve-te a boca do estranho e não a tua própria boca. Deixemos os de fora, os que nos conhecem, os estranhos, louvar, elogiar a nós, mas nós não nos elogiemos a nós mesmos, meus irmãos. Então tem pessoa que faz muito elogio a si mesmo, e isso é muito errado. Tá? É uma coisa que Deus não gosta, né? Então se alguém elogiar você, amém, é um fato. Você não vai proibir a pessoa de fazer um elogio para você. Agora, a gente mesmo ficar se elogiando, irmão, igual eu conheci muitos irmãos que às vezes fazia panela e dizia, olha, meu Deus, eu sou muito melhor do que ele, por que não me coloco fazer, por que não me dá oportunidade e não sei o quê. Irmão, quem dá oportunidade é Deus, né? Uma irmã me perguntou para mim, pastor, quando o senhor congregava, eu congreguei muitos anos na igreja Deus e Amor, e eu dirigi essa sede aqui de Joinville 2 vezes. Eu dirigi a sede de Blumenau uma vez, dirigi o campo de Videira também, na época da igreja Deus e Amor, e eu era um cooperador, irmãos. Então, às vezes eu ia dirigir a sede, tinha presbíteros, diáconos, que eu era o responsável do trabalho, eles eram submissos a mim, mas eu toda a vida respeitei. Eu nunca desrespeitei um presbítero, um diácono, eu sempre via que eles tinham unção de Deus, né? Deus me colocou como líder, como dirigente, mas eles eram presbíteros, eu era apenas um auxiliar, mas eu sempre respeitei a unção deles. Nós tínhamos aqui em Joinville homens bons que eram presbíteros, né? Vou citar um aqui, o presbítero José de Oliveira, que o Mário conheceu. Pensa um homem bom, irmão, né? Um homem santo, um homem bom. E eu fui dirigente dele lá no Boa Vista, quando eu fui dirigir a Deus e Amor do Boa Vista, que era, tu lembra como era grande aquela igreja? Incrível. Era quase do tamanho da sede. Nós tínhamos uma igreja ali na Albano Schmidt, que era incrível, como dava gente naquela igreja. E quem dirigia lá era o presbítero José. Aí o dirigente tirou o presbítero José, me colocou eu, que era auxiliar para dirigir.
Aí o presbítero José, de dirigente, passou a me auxiliar e passou a ser subordinado a mim. Mas eu toda a vida respeitei o presbítero José. Toda a vida, né? Deus me colocou ali, mas eu respeitava. Então a gente tem que entender que Deus, Ele coloca cada um numa posição e a gente tem que fazer bem feito o que Deus pede para a gente fazer e respeitar aqueles que têm uma hierarquia também, que têm uma unção de Deus. Aí a irmã me perguntou, pastor, o pessoal não tinha inveja? Irmão, eu congreguei 11 anos na Igreja Deus Amor. Se eu dizer para os irmãos que algum dia eu senti alguém ter inveja de mim, eu vou estar mentindo. Nunca senti. E uma vez me tiraram arrastando do púlpito. Não sei porque o homem fez aquilo. Mas amém, né? Estava orando, o pastor Juvenal mandou orar na época, o presbítero chegou, me arrastou literalmente do púlpito. Mas eu nunca senti inveja. Se alguém sentiu inveja, eu não senti inveja, que a pessoa tinha inveja de mim. Irmão, eu sou focado no meu trabalho. Eu faço o meu trabalho. Eu não me preocupo com comentário contra, não. Isso é uma coisa que é até bom, porque quando todo mundo fala bem, é perigoso. Então, ter alguém contrário, isso faz parte, irmão. Ter alguém que pensa diferente da gente, isso faz parte, né? Nós não lutamos aí pela democracia no Brasil, irmãos? O que é democracia? É o direito de pensar diferente, né? É claro que igreja não é democracia, a igreja é teocracia, Deus no comando. Mas você tem o direito de pensar diferente, só que o teu pensar diferente não te dá o direito de me desrespeitar e de me diminuir. Como eu pensar diferente dos irmãos, também não dá o direito de eu desrespeitar e diminuir os irmãos. Nós temos que o quê? Se respeitar, se querer bem e procurar dar o nosso melhor para Deus. E que no fim da peleja, irmãos, nós saiamos tão vitoriosos quanto Moisés, Arão, Ur e Josué. Que no fim da peleja nós possamos, igual Moisés, levantar um altar e dizer, do Senhor veio a nossa vitória, o Senhor é a nossa bandeira. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Quantos aqui o Senhor é a sua bandeira? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Então a causa nossa é a mesma. Vocês lutam pelas almas, eu também luto pelas almas. Todos nós estamos na mesma causa, lutando pela propagação do Evangelho e pela salvação das almas. Quando chegar no fim da peleja, que a gente seja tão vitorioso quanto Moisés e a sua equipe. Amém, meus irmãos? Quem quer ir para o céu, diga glória a Deus. Bata as palmas para Jesus, dá glória a Deus então, meus queridos irmãos. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar para curar, para libertar. Olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus operando como está, meu irmão. Olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus operando como está, meu irmão. Eu vou ali aonde Cristo me mandar, eu vou ali o Evangelho anunciar. Olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus operando como está. Amém, Jesus. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé, nós vamos fazer o encerramento, glória a Deus. Eu quero chamar a irmã Cleusa para fazer a oração aqui da fé. Quem quer fazer a oração da fé com a serva do Senhor, diga amém, Jesus. Então nós vamos fazer a oração da fé com a irmã Cleusa, agradecendo a Deus por esta manhã. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos tenham um bom domingo,
Quem vai almoçar, Deus abençoe o almoço dos irmãos. À noite nós temos o culto, início às 6h30. Convide alguém, manda um zap para um amigo, para um parente, para um colega. Convida ele para o culto hoje à noite. Faz isso, quem sabe Deus toca no coração da pessoa, a pessoa vem e quem sabe Deus faz uma obra aqui nela hoje à noite. Não custa nada, né? Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Saúde toda a igreja nesta manhã com a paz do Senhor. Vamos então, neste momento, orar ao Senhor para nos despedir da presença do Senhor. Pai de amor, Pai querido, Deus poderoso, obrigada, Senhor grande e maravilhoso, por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor, nesta manhã, neste dia, Pai. Oh, Jesus querido, a tua presença é tão santa, tão maravilhosa em nossas vidas aqui nesta manhã. O teu Espírito Santo que tens operado, Senhor, nosso meio, obras grandes, Jesus querido. Oh, oh, Senhor, contigo, continua conosco, papai. Continua enchendo nesse Senhor, as nossas vidas de ti, Senhor. Continua operando em nosso meio obras grandes, Jesus querido, neste dia. Oh, papai, que nós venha dar fruto para o Senhor neste dia, Senhor. Que o Senhor venha usar nossa vida nas tuas mãos, papai, neste dia, papai. Que o Senhor venha ser com cada um dos teus filhos que aqui está, Jesus, neste dia, Jesus. Que o Senhor, papai querido, amado Senhor, venha operar maravilhas nesta noite, Jesus. Venha confirmar obras grandes de salvação aqui nesta noite, Jesus. Suricada, labahasturiada, lasturiada, nabahai. Trazendo almas, trazendo vidas, Senhor, para o culto desta noite, confirmando obras grandes do teu poder, do teu Espírito, Jesus, aqui neste lugar. Usa a tua igreja nas tuas mãos, Senhor, cada dia mais, Senhor, vem usar, Senhor, cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, enchendo de ti, renovando no poder do Espírito Santo, papai. É que te peço, Senhor, oh Jesus, para a honra e para a glória do teu grandioso e maravilhoso nome, Jesus. Aleluia. Vamos despedir então para a honra e glória do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, o Santo Santo. Deus abençoe, vão em paz, irmãos.